lá na cruz do Calvário. Esse é o quesito de Deus. O verdadeiro cristão, ele sabe que foi perdoado, então ele naturalmente, ele vai perdoar, ele vai reconhecer a falha do seu próximo e não vai ressentir e não vai guardar amargura. Olha só, irmãos, a outra característica do perdão. Perdão é tomar a decisão de não levantar mais a ofensa perante três pessoas, perante Deus, perante os outros e perante a si próprio. Nós temos que, irmãos, entender isso. Há pessoas, irmãos, que são revoltadas com Deus, que não conseguem ter um relacionamento vital com Deus por causa da falta de perdão, outras coisas com o próximo, e temos que aprender a perdoar a nós mesmos. Olha só, irmãos, outra coisa interessante sobre perdão. Perdoar é semear misericórdia, graça e amor. Irmãos, se você quer ter misericórdia de Deus, então seja misericordioso. Se você quer receber a aprovação de Deus, a graça de Deus, sejais então gracioso e benevolente para com as pessoas. Essa deve ser a característica de um cristão verdadeiro. Obviamente, a lei da semeadura, ela é real. Se você semeia amor, vai colher amor. Se você semeia misericórdia, obviamente irá colher misericórdia. A lei da semeadura é inevitável. Olha só, irmãos, outra coisa interessante. Perdoar é rasgar a conta. É a mesma coisa que você pegar um papel e você rasgar, você já não tem mais parte com ele. A última coisa que eu escrevi sobre perdão: perdoar é jogar fora o lixo emocional dentro do caminhão de lixo. É semelhantemente, irmãos, com um passo de cheiro. Você pega o lixo e joga dentro do caminhão e ele vai embora e você nunca mais consegue achar o seu lixo. Isso é perdoar. Tem que ser a atitude de um cristão verdadeiro. Amém? A outra característica do perdão: o perdão é uma escolha. Olha só, 1 João, no capítulo 3, versículo 15. Vamos ver o que diz o apóstolo do amor. 1 João, no capítulo 3, versículo 15. Olha só, diz assim: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Irmãos, o que é importante notarmos que Jesus, o que ele fez a respeito da lei? Ele internalizou a lei. Ou seja, na antiga aliança mosaica, o que dizia? Não matarás. E os judeus estavam apenas ligados no quê? Na morte exterior, na morte física. Mas Jesus, ele vai mais profundo ainda. Ele olha para quê? Para o coração do homem, para as intenções do homem. Jesus disse: então aquele que odeia é semelhantemente aquele que mata com a faca, ou com a espada, ou com o machado, ou com alguma arma de fogo. É a mesma categoria de pecado. Porque aquele que odeia, você mata o seu próximo dentro de você. Por isso que João diz que nenhum assassino tem herança no reino dos céus. Irmãos, nós, quando éramos do mundo, nós tínhamos o costume de dizer: para mim essa pessoa, ela morreu. Então você matou ela dentro de você. Eu lembro as últimas palavras do nosso mestre na cruz do Calvário. Quais foram? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu creio que naquele instante o seu espírito ficou livre para a glória de Deus. Jesus perdoou aqueles quem o traiu, aqueles quem o crucificou. Jesus, ele deu exemplo. Temos que segui-lo para a glória do Senhor. Isso é o perdão.
Então começa a rever as pessoas que você matou lá atrás, para que você comece a ressuscitá-las dentro do seu interior, através do perdão, através do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Outra coisa interessante, irmãos, como devemos perdoar. 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 8 ao 25. Olha só que coisa linda. Glória a Deus. Como o texto é grande, eu vou ler alguns textos aqui só. Olha só. Irmão, esse texto aqui, quando eu leio, eu realmente fico totalmente quebrantado, emocionado, que Cristo, como nosso exemplo, foi algo extraordinário. Olha só. Porque isto é grato. Versículo 19. Que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de tua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, quando ultrajado não revidava com ultraje, quando maltratado não fazias ameaça, mas entregava aquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, porque por suas chagas fostes sarados. Olha só que coisa linda. Olha o exemplo do nosso mestre. Ele fora humilhado, chicoteado de uma forma injusta, mas ele não olhou para isso. Ele estava pensando em nós. Em seu corpo na cruz do Calvário, Jesus estava carregando os nossos pecados, sofrendo a ira e a justiça de Deus. E Jesus, ele foi como a ovelha muda para o matadouro. Ele não revidou. Jesus, irmãos, se ele quisesse ter enviado uma legião de anjos para libertar ele dali, ele poderia. O que eles falavam é: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. É isso que Satanás ele quer. Ele quer que você saia da cruz. Sabe por quê? O homem na cruz, ele está em renúncia, em obediência, em santidade. Mas se o homem sair da cruz, é um homem totalmente carnal, violento, odioso. Isso que o diabo quer, que nós deixamos a cruz e agimos com carnalidade e com justiça própria. Mas Cristo não, ele foi calado, como ovelha muda para o matadouro, não abrira a sua boca. Amém? Olha só, nós temos que tomar a decisão de perdoar. Toda pessoa que perdoa está na graça, está diante de Deus. Olha só que coisa linda. Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículos 58 ao 60. Olha só o que diz Lucas em Atos dos Apóstolos. Coisa linda, irmãos. As Escrituras nos alimentam de uma forma poderosa. Olha só que coisa linda, irmãos. Ó, Atos 7, 58 ao 60. Diz assim: e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu. Aqui fala-nos, igreja, concernentemente a Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, irmãos. Ele morreu injustamente. Ele morreu por causa do Evangelho de Cristo. Na sua morte,
Ele imitou o nosso